O que temos hoje? A maior parte da igreja acredita que o rei do norte é o Papa. A confusão está aqui. E Ellen White diz, não, foi estabelecido pelos irmãos. Nós estudamos isso, que o rei do norte é a Turquia. E o que me chamou a atenção é que sempre que você lê Ellen White, que a profecia do capítulo 11 já foi cumprida. Portanto, quando você lê e toma seu tempo e cava, começa a juntar as peças, a verdade está lá fora. Você sabe, a história não pode mentir. E isso faz parte da mensagem do terceiro anjo. Portanto, se não entendermos que isso está falando sobre a Turquia, estaremos perdendo parte da mensagem. Estamos perdendo parte do motivo pelo qual Deus está detendo os ventos da discórdia. O que somos, então? Somos péssimos vigias. Eu queria que vocês estivessem presentes quando trocávamos mensagens, quando descobrimos essas citações, porque foi como uma repreensão. Porque tivemos que realmente, uau, gente, estávamos errados, não é? E tivemos que nos humilhar, mas nós começamos a ler. Fizemos questão de começar a ler aquele livro e tem sido uma bênção desde então. E nós apenas incentivamos todos sabe, se você perceber que isso é verdade e for convencido, sabe, fé não é apenas acreditar e depois ficar ali. Você precisa agir de acordo com essa verdade. Portanto, se você acredita, então você age, você abre o livro, começa a ler, e foi o que fizemos e fomos abençoados. E eu acho que é importante isso. Tem que ser uma edição específica do livro que você precisa. Porque eu me lembro que, quando eu lia isso, eu pensava, eu tenho um livro de Daniel e Apocalipse na minha biblioteca. E eu ia lá e dava uma olhada nele, e eu me lembro de ter lido algo no aplicativo da Ellen White, e então eu fui procurar no livro e, de repente, eu não conseguia encontrar. Foram feitas adições, mais adições ao livro mais tarde, após a morte de Uriah Smith. Então, Uriah Smith faleceu, eu acho que em 1902, mas daí você tem acréscimos em seu livro em 1940, que fizeram aparentes correções em 1944. E eles simplesmente tiraram as coisas que ele estava dizendo. Eles simplesmente as retiraram porque não eram relevantes. Mas é relevante. O livro que ele escreveu é relevante. Isso era para ser a mão amiga de Deus. É por isso que, se você quiser obter esse livro, obtenha a edição de 1800 a 1897, 1882. Essa versão, porque nada foi alterado. E eu quero ler uma última declaração. Não houve nenhuma longa discussão, nenhuma apresentação de novas teorias com relação à profecia que Deus já deixou claro. Então, quando nós vamos e reinventamos Daniel 11, ela diz, não façam isso. Isso já está claro. Eu já dei o alicerce para a igreja. Portanto, a nova interpretação deve ser, sabe, um ponto de interrogação. Por que estamos tendo uma nova interpretação de Daniel 11? E outra declaração. Essa foi um pouco mais assustadora, porque diz aqui, aqueles que estavam se preparando para entrar no ministério, que desejam se tornar estudantes bem-sucedidos da profecia, encontrarão em Daniel e Apocalipse uma ajuda inestimável. Eles precisam entender esse livro. Ele fala do passado, do presente e do futuro, traçando o caminho de forma tão clara que ninguém precisa errar nele. As grandes questões essenciais que Deus gostaria de apresentar ao povo são encontradas em Daniel e Apocalipse. Ali se encontra uma verdade sólida e eterna para esta época.
todos precisam da luz e da informação que ela contém. O que é surpreendente sobre o livro de Daniel e Apocalipse é que muitas pessoas afirmam: ah, bem, isso é apenas o ponto de vista de Uriah Smith. Bem, Tiago White, que é comumente usado para promover controvérsias contra Uriah Smith, disse o seguinte: esses pensamentos não são fruto de quantos cérebros? De um cérebro. No tempo do fim, o Apocalipse deveria ser aberto e desvendado. E do livro aberto, a luz tem brilhado. Guilherme Miller viu muito. Outros, desde então, têm visto mais. E este é um livro de pensamentos revestidos do feliz estilo do autor. Simples, porém crítico e prático, chegando às necessidades espirituais das pessoas comuns, porém elevado e digno. Essa obra padrão deveria estar na biblioteca de todo crente. Alguns crentes, não todo crente. E então, como surgiu esse livro? Sabe, este foi fruto de muitos pensamentos. O fruto de muitos. Mas como surgiu esse livro? Em 1872, 5 anos após a impressão de Considerações em Apocalipse, um volume complementar, Considerações em Daniel, foi publicado e anunciado para venda em 31 de dezembro de 1872. Esse volume também representava em grande parte o estudo individual, estudo conjunto, certo? De estudantes da Bíblia capacitados, depois de passar por várias edições como volumes individuais. Os 2 livros complementares apareceram em 1881 como uma obra combinada chamada Pensamentos sobre Daniel e Apocalipse. Uau! Então, isso foi construído por várias pessoas estudando. Foi construído por pessoas que se reuniram e estudaram a palavra de Deus. É o que estávamos fazendo em relação a muitas doutrinas. Tínhamos de desafiar uns aos outros. Ei, sabe, eu não sei se isso se encaixa aqui. Talvez precisemos de outra coisa. Talvez haja um pouco mais de luz. Talvez haja algo que tenhamos deixado passar, mas era um estudo constante em conjunto. E a importância disso não pode ser exagerada. Precisamos estudar juntos. E se eu puder interromper, Nick, é isso que os pioneiros costumavam fazer. Eles costumavam estudar juntos. Portanto, você pode ter a sua ideia sobre este e aquele capítulo, mas quando você vem com outro irmão que está estudando ou outra irmã, você está sendo desafiado e se estivermos usando o mesmo livro, descobriremos a verdade. Voltaremos à plataforma que foi estabelecida para nós. E ao fazermos isso, estaremos avançando muito mais rápido. Em vez de eu ler o livro sozinho, se o grupo de 3 ou 4 pessoas pegarem o livro de Daniel e Apocalipse, os pioneiros, Ellen White, a Bíblia, e dizerem: o que você aprendeu hoje? Use a sua rede social para ajudar uns aos outros a obter a verdade. Em alguns meses, a Ellen White diz, temos que desaprender para reaprender em alguns meses. E se nos reunirmos e fizermos essas coisas, voltaremos para a plataforma. E eu acho que essa é uma boa maneira de nos mantermos longe do erro, porque estamos sempre desafiando uns aos outros. Sabe, uma pessoa vem com uma teoria e a outra a desafia, e isso nos mantém na linha quando continuamos fazendo isso. Então eu acho que é definitivamente um bom modelo, assim como a experiência do cenáculo. Em 1888, Ellen White fala sobre isso. Como eles estavam juntos, assim a chuva serôdia cairia, como eles estavam estudando juntos. Portanto, vemos muitas vezes na Bíblia e até mesmo nos escritos de Ellen White e dos pioneiros, como o fato de estarem juntos, estudando juntos, foi o que os ajudou a avançar no movimento. E vimos essa semana com Mackenzie que a doutrina cairá como a chuva. Portanto, se continuarmos estudando, a chuva cairá e as pessoas virão até nós.
E agora, o que dizer sobre isso? E quanto à lei dominical, e quanto à questão oriental, e quanto à dieta, e quanto a isso? E o evangelho será pregado e Jesus virá. Amém. Nós lemos uma declaração de Ellen White endossando a questão oriental. O mundo está agitado com o espírito de guerra. Estamos vendo isso agora? A profecia do capítulo 11 de Daniel está quase alcançando seu completo cumprimento. Logo ocorrerão as cenas de angústia mencionadas nas profecias. E agora, sobre a questão oriental, domingo de manhã, o tempo ainda estava nublado. Mas antes que chegasse a hora de as pessoas se reunirem, o sol brilhou. Barcos e trens derramaram a carga viva sobre o solo. Como no ano passado, o pastor Smith falou pela manhã sobre a questão oriental. O assunto era de especial interesse e as pessoas o ouviram com a mais sincera atenção. Parece que era exatamente o que eles queriam ouvir. Portanto, Daniel 11 é uma linguagem simples, sem símbolos. E se pregarmos não apenas a lei dominical, mas também a questão oriental, as pessoas vão pensar: agora eu entendo o que está acontecendo no Oriente Médio. A lei do Domingo Nacional, o Projeto 2025, todas essas coisas. Portanto, temos realmente de apresentar essas coisas às pessoas, mas se mudarmos a base, adivinha? Temos uma verdade incerta e não estamos estabelecidos, mas toda a verdade já foi estabelecida. Portanto, isso é muito importante. Eu não sei se vocês querem dizer alguma coisa. O que me chamou a atenção é que sempre que você lê de Ellen White que a profecia do capítulo 11 já foi cumprida. Agora, algumas pessoas dirão que isso foi cumprido até o ponto, digamos, do verso 40. Mas se considerarmos o contexto do que ela está dizendo aqui, e o contexto do que era a interpretação em sua época, então, na verdade, seria até o versículo 44. Esses versículos foram cumpridos até o versículo 44. E o que é também surpreendente, e vamos abordar isso daqui a pouco, é que o assunto era de interesse especial. Mantenha isso em mente, vamos mencioná-lo novamente, porque é muito importante o que Ellen White está declarando aqui. Muito importante. Agora, vamos dar uma olhada na posição de Tiago White. Sabemos que a maioria dos pioneiros estava falando sobre a Turquia como sendo o rei do norte. Mas vamos ler essas citações aqui da Review and Herald, de 29 de novembro de 1877, por Tiago White. Vamos dar uma breve olhada na linha de profecia, 4 vezes abrangida no livro de Daniel. Será admitido que o mesmo assunto é abordado nos capítulos 2, 7, 8 e 11. Com a seguinte exceção, a Babilônia é deixada de fora nos capítulos 8 e 11. Primeiro, passamos pela grande imagem do capítulo 2, onde Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma são representadas pelo ouro, prata, bronze e ferro. Todos concordam que esses pés não são turcos, mas romanos. E quando passamos para o leão, o urso, o leopardo e a besta com 10 chifres, representando o mesmo que a grande imagem, novamente todos concordarão que não é a Turquia que é lançada na chama ardente, mas a besta romana. Portanto, no capítulo 8, todos concordam que o chifre pequeno, que se levantou contra o príncipe dos príncipes, não é a Turquia, mas Roma. Em todas essas linhas até aqui,
Roma é a última forma de governo mencionada. Então, onde Tiago White está tentando chegar com tudo isso? Vamos ler outra citação. Novamente, o campo da profecia de Daniel abrange 5 reinos universais. 5 reinos universais. Esses são, novamente, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma, e o reino eterno de Deus. A base dos 4 reinos perecíveis, chegando ao reino imortal e introduzindo-o, é coberta por 4 linhas distintas de profecia. Elas são apresentadas nos capítulos 2, 7, 8 e 11. O capítulo 11 de Daniel encerra a 4ª monarquia com essas palavras, que se encontram em Daniel 11:45 e capítulo 12, versos 1 e 3. E o estudante de profecia é assim levado pela corrente do tempo desde a Babilônia e o auge da glória daquele reino passado, Medo-Pérsia, reino da Grécia e Império Romano, que chega ao seu fim na segunda vinda de Cristo. Portanto, sua maneira de tentar concluir qual era o último reino em Daniel 11 é que, bem, se em Daniel 2, se em Daniel 7 e em todos os outros capítulos ele está terminando com Roma, então Daniel 11 deve ser a mesma coisa. Portanto, estamos vendo aqui uma mudança da sua posição em relação aos outros pioneiros. E vamos ver um pouco mais sobre por que isso aconteceu. Mas, Cole, se eu puder fazer uma interrupção, você já viu eu acho que no segundo parágrafo, o capítulo 11 de Daniel termina com a 4ª monarquia, com essas palavras de Daniel 11:45. Embora Tiago White tenha mudado sua posição da Turquia para Roma, ele já está colocando o fim no versículo 45. Não sei se você percebeu isso. Hoje, sua nova interpretação é do 40 ao 45. Aqui ele ainda permanece literal. Ele está apenas atribuindo isso a Roma. Mas vimos isso hoje de manhã. Qual era o papel dos bárbaros? Atacar Roma. O quê? Atacar Roma. E qual era o papel do Império Otomano? Atacar a Roma papal, para que o cristianismo pudesse florescer. Portanto, era sempre atacar Roma. Portanto, os pés ainda permanecem em Roma. Mas, no verso 45, eles chegam ao fim. Portanto, Roma pode durar. Não estamos dizendo que Roma será eliminada e que não haverá lei dominical. Sim, a lei dominical ocorrerá. Mas temos que entender o papel do Império Otomano. É um sinalizador. E Tiago White nem sempre pregou dessa forma. No início, ele ensinava que era o papado, mas depois mudou, porque, obviamente, ele endossou o livro Daniel e Apocalipse, dizendo que esse era o pensamento de muitos. E, na verdade, vemos aqui em 1854 que ele realmente ensinou isso. É a nossa opinião que qualquer poder que reine sobre a Síria é, por enquanto, o rei do norte mencionado em Daniel capítulo 11. Portanto, essa dinastia turca é agora, em 1854, esse poder. Se a Rússia, a Áustria, a Inglaterra ou a França se tornarem detentoras do poder supremo sobre a Síria, então ela, qualquer que seja, se tornará o rei do norte. Até lá, ninguém, a não ser a dinastia turca, ocupa essa posição, em nossa opinião. Então, por que ele fez essa troca? Sabe, era mais ou menos isso que estávamos pensando em nossa cabeça. Por que ele fez essa mudança? Por que ele passou do que estava claramente em união com os irmãos? Por que ele fez essa mudança? E por que 1854? Por que ele menciona esse ano no texto? Porque foi quando ele escreveu, quando a Turquia ainda estava ocupando aquele território em 1854. E também tínhamos uma história completa com a Guerra da Crimeia,
de 1853 a 1856. Portanto, a Turquia estava envolvida com a Rússia. Então, mais uma vez, os pioneiros puderam ver um evento normal acontecendo, e é por isso que eles estavam em comunhão com isso, de que o rei do norte era a Turquia. Portanto, vamos dar uma olhada no que Willie White tinha a dizer, porque Willie White também leu Daniel e Apocalipse. Portanto, ouçam isso. Durante os poucos meses que antecederam essa reunião, eu li Daniel e Apocalipse, do pastor Ray Smith. Eu amava o escritor, admirava seu estilo, amava seus ensinamentos. E fiquei chocado quando o pastor White apresentou outro ponto de vista a respeito do Rei do Norte. Um dia, eu disse a ele: pai, acabei de ler o livro do pastor Smith e sua exposição me parece clara. O senhor realmente acredita que Roma é o Rei do Norte? Sua resposta foi: acho que o pastor Smith está indo rápido demais em sua exposição. E eu pensei que era hora de apresentar algo para verificar a crença atual de que o que está acontecendo é o início do Armagedon. Então ele realmente acreditava nisso. Era algo em que Tiago White acreditava plenamente. Vamos continuar, porque há mais nessa história. Nos esforços de meu pai para despertar nossos irmãos, a fim de saldar a dívida do BC College e levantar dinheiro para o BC Sanatório e para a missão europeia e para a missão britânica proposta e outras coisas, ele recebeu o apelo. É tarde demais. Por que era tarde demais? Bem, as coisas estavam acontecendo ao redor da Turquia. Então, o pastor White, para planejar todas essas coisas, tarde demais, tarde demais. E quando ele ouviu a apresentação do pastor Smith, o medo tomou conta de sua alma. E ele lançou sua exposição sobre Daniel 11. Não tanto porque ele realmente acreditasse nisso, mas porque ele achava que isso controlaria um movimento, que ele achava que estava beirando o fanatismo e poderia levar ao impedimento do trabalho a ser feito. Ele foi reprovado por quem? O Senhor, por trazer desconfiança quanto à unidade dos líderes. E ele se afundou no desânimo. E então, o que aconteceu? A grande campanha financeira entrou em colapso. Onde estava a confiança de Tiago White? Não estava no Senhor. Estava em seu medo de como prover as finanças de todas essas coisas, quando ele deveria estar acumulando tesouros no céu. E então, como ele foi repreendido pelo Senhor? Vamos ler no Manuscript Releases, volume 15, página 21. Essa é Ellen White para o seu marido. Logo nos veremos face a face, mas tornar-se firme e considerar seu dever apresentar seus pontos de vista em decidida oposição à fé ou à verdade, como tem sido ensinada por nós como povo, é um erro e resultará em dano, e somente dano, como nos dias de quem? Martinho Lutero. Comece a se distanciar e sinta-se à vontade para expressar suas ideias sem fazer referência às opiniões de seus irmãos. E será introduzido um estado de coisas com o qual você nem sonha. Uau! Meu marido tinha algumas ideias sobre alguns pontos que diferiam das opiniões de seus irmãos. Foi-me mostrado que, por mais verdadeiros que fossem seus pontos de vista, não necessariamente sobre Daniel 11, Deus não o chamou para colocá-los na frente de seus irmãos e criar diferenças de ideias.
Portanto, a maneira como Tiago White lidou com a situação não estava de acordo com a vontade de Deus, mesmo que o que ele estava dizendo pudesse ser verdade. Deus não aprovou sua abordagem. E ele não deveria ter ido contra seus irmãos, porque vimos claramente que Daniel e Apocalipse eram uma coleção de pensamentos que chegaram a essa conclusão, que chegaram a esse livro. E o que vemos nele é que ele estava indo contra isso, mostrando divisão em vez de unidade. Quem foi repreendido? Tiago White. E eu já ouvi tantas vezes, foi Uriah Smith. Não, eles não querem criar um confronto, mas Uriah Smith não estava errado. E quando lemos essas citações, pensamos, uau, Ellen White está repreendendo o marido, não Uriah Smith. Então agora eu comecei a ter mais e mais confiança para ler Daniel e Apocalipse. Aqui está uma declaração de John Loughborough sobre Tiago White. Ouçam isso. O rei do norte está bem estabelecido pela irmã White, falando em uma ocasião quando ele falou sobre a questão oriental. Você pode ler isso no volume 4 dos Testemunhos, páginas 278 a 279, onde ela chama o discurso de um assunto de interesse especial. Então, o que estamos vendo, isso foi estabelecido por quem? Pela irmã White. Portanto, a questão oriental não é apenas dos pioneiros, mas da irmã White. Então, vamos continuar. Incomodaria aqueles que estão mais afastados do que o que foi definido, encontrar uma palavra que favoreça o desvio. Um irmão que havia insinuado em seus escritos sobre o assunto que o rei do norte poderia ser o Papa, me contou que a irmã White lhe disse que ele nunca deveria ter insinuado tal coisa e que essa ideia só criaria confusão. O que temos hoje? A maior parte da igreja acredita que o rei do norte é o Papa. A confusão está aqui. Portanto, isso apenas nos mostra que a repreensão recaiu sobre o marido. Até mesmo que John Loughborough teve que perguntar a Ellen White. E Ellen White disse, não, isso foi estabelecido pelos irmãos. Estudamos isso. O rei do norte é a Turquia. A questão oriental é a verdade de interesse especial. E agora, depois que essa confusão veio, e se você não ler todas as declarações, poderá dizer que Tiago White estava certo. Mas quando lemos tudo isso, e é por isso que estamos compartilhando hoje, é assim que somos convencidos a voltar à questão oriental. Assim, ouvimos muitos argumentos de que Uriah Smith era o único que acreditava na Turquia. E é claro que provamos que isso estava errado. Mas as pessoas também diziam, bem, Tiago White, a sua posição era de que o rei do norte era o Papa. E era isso que as pessoas costumavam dizer. É por isso que acreditamos que o rei do norte é o Papa, porque até Tiago White acreditava. Mas estamos vendo que ele era o único que realmente que acreditava nisso e foi repreendido por isso. Então, quando você lê e toma seu tempo e cava, começa a juntar as peças e a verdade está lá fora. A história não pode mentir. Ao estudar tudo isso, tivemos que nos aprofundar no Armagedon e no que isso realmente significava. O que significa o Armagedon? Porque costumávamos ensinar a visão espiritual, ou pelo menos eu ensinava. Ensinávamos essas coisas. Mas agora, chegando ao alicerce de um entendimento literal, como então consideramos o Armagedon? Sim, porque mesmo quando olhamos para Lewis Ware,
ele não falou apenas sobre aqueles que acreditam no Rei do Norte, mas aqueles que também acreditam que o Armagedon era literal, rejeitariam a justiça pela fé. Então, vamos dar uma olhada nisso. Em Apocalipse 16, verso 12, lê-se: "E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente." E mencionamos isso na primeira parte, onde o rei Eufrates fica na Turquia, hoje em dia, na Ásia Menor. E veremos que essa batalha é uma batalha literal, observando diferentes citações de Ellen White. 4 anjos poderosos retêm os poderes desta terra, até que os servos de Deus sejam selados em suas testas. As nações do mundo estão ansiosas pelo quê? Conflito. Mas o que está acontecendo? Elas são controladas por quem? Pelos anjos. Quando esse poder restritivo for removido, virá um tempo de aflição e angústia. Por quê? Porque agora, aqueles que estavam ansiosos por conflitos, não haverá nada que os impeça de seguir em frente. E essa é uma das razões pelas quais a realização dos 4 ventos está impedindo a ocorrência de guerras piores do que as que estamos vendo agora. Embora estejamos vendo guerras e rumores de guerras, poderia ser pior, vai piorar. Mas os 4 ventos estão sendo mantidos nesse momento. Ela prossegue: "Serão inventados instrumentos mortais de guerra. Trata-se de armas espirituais ou armas físicas?" Me parece literal quando lemos isso. Navios com sua carga viva serão sepultados no grande abismo. Como isso está acontecendo? É porque está ocorrendo uma guerra real e literal. Todos os que não têm o Espírito da Verdade se unirão sob a liderança de agências satânicas. Mas eles devem ser mantidos sob controle até o quê? Até que chegue o tempo da grande batalha do Armagedon. Isso está bem claro para mim, que as coisas estão sendo mantidas sob controle nesse momento até que os 4 ventos sejam liberados e será o caos. Isso soa como uma guerra literal que vai acontecer. E você vê aqui que Deus está esperando que sejamos selados. Então, Ele quer que voltemos para a plataforma, que apresentemos o Evangelho eterno, e quando o seu povo estiver preparado, aí Ele permitirá que essas guerras assumam outra magnitude. Então, instrumentos mortais serão usados agora. Portanto, se você colocar em sua mente agora que isso é espiritual, quando essas coisas acontecerem, você vai pensar: eu estava apenas esperando pela lei dominical. Por que todas essas guerras estão acontecendo em toda a parte? O que é isso? Por que os ministros não me contaram sobre essa parte? Eles disseram que era espiritual, mas aqui vemos claramente que é uma guerra literal. Temos mais, obrigado, Early, por acrescentar isso. Mas enquanto isso está em Testemunhos para a Igreja, volume 6, enquanto nação já está se levantando contra nação e reino contra reino, ainda não há um engajamento geral. Os 4 ventos são mantidos até que os servos de Deus sejam selados em suas testas. Então, os poderes da terra reunirão suas forças para o quê? A última grande batalha. Essa é uma batalha espiritual ou é uma batalha literal? Literal. 4 anjos poderosos ainda estão segurando os 4 ventos da terra. Terrível destruição está proibida de vir em sua totalidade. Quer dizer que virá em sua totalidade, mas não agora. Os ventos estarão agitando as nações para um combate mortal, enquanto os anjos seguram os 4 anjos, proibindo que o terrível poder de Satanás seja exercido em sua fúria, até que os servos de Deus sejam selados em suas testas. Então, o que acontece quando forem selados? O que acontece? O Armagedon.
E o que é o selo novamente? Estabelecer-se em quê? Na verdade e espiritual e intelectualmente. Então, precisamos entender os eventos para sermos selados. E agora Deus diz, não tenha medo, você venceu o pecado, você aceitou as minhas mensagens, você pregou o evangelho, agora essas coisas podem acontecer. Depois vi os 4 anjos cessarem de segurar os 4 ventos. Então, o que é que acontece agora? Ela diz, e vi a fome, isso é, depois de eles terem deixado de segurar os 4 ventos. Eu vi a fome, vi a peste e a espada. Nação levantou-se contra a nação. Houve guerra, é não simbólica. O mundo inteiro estava em confusão. Eu espero que isso esteja claro para todos e que estejamos entendendo cada vez mais, apenas lendo os seus escritos, que essa guerra é literal. E se isso não for suficiente, mesmo se olharmos para o que está acontecendo agora, esse mapa que estamos vendo no slide mostra um inventário das ogivas nucleares. Ela fala sobre instrumentos mortais de guerra que serão inventados. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas há uma seta subindo para a maioria dos números, como Rússia, Reino Unido. Esses números estão aumentando, mesmo hoje. Eles continuam produzindo mais. Eles dizem que estão fazendo isso para que as pessoas não queiram revidar. É como uma forma de controlar todo mundo. Porque se vocês me virem com essas armas grandes, não vão querer tentar assumir o controle ou tentar me empurrar. Mas sabemos que quando esses 4 ventos forem liberados e o Espírito de Deus não estiver mais retendo essas pessoas, tudo isso é possível nesse momento. E mesmo se formos para o próximo slide, um torpedo Poseidon com armas nucleares pode dizimar uma cidade inteira. A Rússia quer 30 deles. Por quê? Temos que começar a nos fazer essas perguntas. Por que eles querem isso? Próximo slide. Estamos vendo submarinos agora mesmo. E todas essas coisas. E se vocês não souberem só um pouquinho sobre submarinos, é que antes eles eram movidos a diesel. E o que acontece quando os submarinos são movidos a diesel? De vez em quando eles têm que voltar para buscar oxigênio para carregar baterias. E isso anula o objetivo, pois o que se quer com os submarinos é que eles não sejam detectados pelos radares e que não saibam realmente onde eles estão. Mas agora, com o avanço da tecnologia, temos submarinos que são movidos a energia nuclear. E isso significa que eles podem ficar debaixo d'água literalmente para sempre. Mas como há pessoas lá dentro, elas precisam de suprimentos, alimentos e de vez em quando elas têm que voltar à superfície. Portanto, a tecnologia está avançando e é simplesmente... Você não tem ideia de onde está o seu inimigo. E, por enquanto, é tudo um jogo mental. Mas quando os ventos forem soltos, quando os anjos pararem de segurá-los, algo diferente vai acontecer. Então, uma pergunta. Vocês acham que o mundo está pronto para que isso aconteça? Vocês acham que o mundo está preparado e pronto para todos os instrumentos mortais que estão prontos para serem lançados? Não. Não. Precisamos nos estabelecer na verdade primeiro. Precisamos nos estabelecer na verdade primeiro, mas o mundo está se preparando. Está se preparando para este momento em que o Armagedon acontecerá. E, curiosamente, temos uma citação de Tiago White que realmente fala sobre o Armagedon. Novamente, pode-se perguntar como o caminho dos reis do Oriente será preparado pela secagem ou pelo consumo do poder otomano. A resposta é óbvia. Qual é o caminho a ser preparado por esses reis? Resposta: para chegar à grande batalha. Onde a batalha será travada? É em Jerusalém. Vejam Joel e Sofonias. Mas Jerusalém está nas mãos dos turcos. Eles detêm a posse da terra da Palestina e dos sepulcros sagrados. Aqui está o pomo da discórdia. Neles as nações fixaram seus olhos cobiçosos e invejosos. Onde elas fixaram seus olhos? Na Turquia.
Mas, embora a Turquia agora os possua e outros o desejem, considera-se necessário para a tranquilidade da Europa que a Turquia seja mantida em sua posição, a fim de preservar, como se diz, o equilíbrio de poder. Portanto, sua função, no momento, parece ser meramente como a de uma concha grande e distendida, que, enquanto puder ser impedida a desmoronar, mantém à distância potências beligerantes e hostis. Portanto, as 4 potências aliadas da Europa se comprometeram a manter a integridade do trono do sultão. Somente por elas ele é mantido agora. E quando elas retirarem suas mãos e o deixarem por sua própria conta, como acreditamos que farão sob a 6ª praga, esse rio simbólico estará completamente seco. A Turquia não existirá mais e o caminho estará totalmente aberto para as nações correrem para a Terra Santa. Os reis do Oriente, as nacionalidades, os poderes e os reinos que se encontram a leste da Palestina terão um papel notável nessa questão, pois Joel diz, referindo-se à cena: despertem as nações e subam ao vale de Jeosafá. E sempre que você ouve, lê e discute com outras denominações e outras religiões, para onde todas elas estão indo? Estão todos indo para Jerusalém. Todo mundo quer Jerusalém. Portanto, não é incrível como a Turquia é uma das razões que está mantendo tudo unido? Então, por que o Armagedon ainda não aconteceu? Como isso está relacionado? Como tudo isso está relacionado às 3 mensagens angélicas? Nós tocamos no assunto brevemente, mas como isso está relacionado à 3ª mensagem angélica? Qual era a 3ª mensagem angélica? Vamos fazer um breve resumo. Mackenzie tem falado sobre isso. E seguiu-se o 3º anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, esse beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre na presença dos santos anjos e na presença do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e qualquer que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Por que é importante que eles guardem os mandamentos de Deus? Bem, quando foi que o 3º anjo começou a tocar? Bem, foi quando a 7ª trombeta estava começando a soar. Foi com o que aconteceu em 1844, depois dos 2.300 dias. O que aconteceu? Em Apocalipse 11, verso 19, abriu-se no céu o templo de Deus e foi vista no seu templo a arca do seu testamento. O que estava contido na arca? Os 10 mandamentos. E por que isso é importante? Descobriremos. Eles descobriram sobre o sábado e a mensagem do selamento. Alguém sabe em que ano isso aconteceu? A mensagem do selamento? Em 1848. Vocês verão isso. Vamos ler. Quando começamos a apresentar a luz sobre a questão do sábado, não tínhamos uma ideia clara e definida da mensagem do 3º anjo de Apocalipse 14, 9 ao 12. O peso de nosso testemunho ao nos apresentarmos diante das pessoas era que o grande movimento do 2º advento era de Deus, mas que a primeira e a 2ª mensagem haviam sido transmitidas e que a 3ª estava para ser dada. Vimos que a 3ª mensagem foi encerrada com as palavras: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E vimos claramente, como vemos agora, que essas palavras proféticas sugerem uma reforma
do sábado. Mas quanto ao que era a adoração da besta mencionada na mensagem, e o que eram a imagem e a marca da besta, não tínhamos uma posição definida. Portanto, eles estavam aprendendo. Depois que a arca foi aberta, Aaron Edson viu o santuário, Jesus movendo-se no lugar santo para o Santíssimo. Agora, eles pensavam, ok, vamos estudar o que está na arca. E a maioria deles era guardadora do domingo. E agora eles disseram, ok, temos que guardar o sábado e veremos mais coisas relacionadas a isso. Deus, por meio de seu Espírito Santo, fez brilhar a luz sobre o seu servo e o assunto foi se abrindo gradualmente na mente deles. É necessário muito estudo e cuidado para pesquisá-lo. Link após link, com cuidado, ansiedade e trabalho intencional, a obra avançou até que a grande verdade da nossa mensagem, um todo claro, conectado e perfeito, foi dado ao mundo. Portanto, todas essas mensagens devem estar conectadas. Vimos que a primeira e a segunda mensagem do anjo foram dadas e também estavam ligadas ao Império Otomano. Será que achamos que a última, a mensagem do terceiro anjo, também está ligada aos últimos eventos? Vamos ler um pouco mais. E, como você disse, Early, o selamento começou em 1848. E vamos ler algumas citações, eu creio que o de John Loughborough. Eu vou citar um trecho de um tratado publicado em 1852. Uma visão dada à irmã White na casa do irmão Harris, em Centerport, Nova York, em 24 de agosto de 1850. Eu vi que Satanás trabalhará agora mais poderosamente do que nunca, pois ele sabe que seu tempo é curto e que o selamento logo terminará. E agora ele trabalhará com todas as insinuações para tirar os santos de sua guarda e fazê-los dormir sobre a verdade presente. A propósito, ele ainda está fazendo isso hoje e duvidando dela, de modo a impedir que sejam selados com o selo do Deus vivo. Lemos em Primeiros Escritos, Experiências e Visões, página 49, edição antiga. O tempo do selamento é muito curto e logo terminará. Agora é o momento, enquanto os 4 anjos estão segurando os 4 ventos, de tornar seguro o nosso chamado e eleição. Foi por causa dessas declarações claras, é John Loughborough falando, que nosso povo e ministros, até 1894, acreditaram e pensaram que a obra de selamento estava em andamento desde 1848, e que os 144 mil estavam sendo selados. Não vejo como poderíamos tirar qualquer outra ideia dos testemunhos que citamos, a não ser que a obra de selamento havia começado em 1848 a 1850. Quem já ouviu isso antes? Isso é novo. Assim como nós, quando voltamos ao passado, pensávamos que a mensagem de selamento era de 1844, e quando começamos a ler os pioneiros, com 1848, perguntamos por quê. E agora queremos saber por que 1848. Então, continuando. Por que essa data é importante? Esse é o ano em que os pioneiros da Igreja Adventista começaram a entender a mensagem do selamento. Por que eles começaram a estudar a mensagem do selamento? Como veremos, foi na época do conflito entre as nações da Europa, nos primeiros meses de 1848, que esse povo recebeu a luz a respeito da mensagem do selamento. Portanto, durante esse tempo havia algo mais acontecendo. Rumores de guerra surgiram sem nenhuma razão. Essa revolução de 1848 e sua repentina verificação, Horace Greeley disse no New York Tribune, foi uma grande surpresa para nós, políticos,
o que deu início tão repentinamente àquela grande confusão na Europa. Mas uma maravilha ainda maior é o que a interrompeu tão repentinamente. Portanto, por volta de 1848, havia rumores de guerra na Europa. Muitas coisas estavam acontecendo, as tensões estavam aumentando, as pessoas achavam que havia uma grande guerra no continente europeu, mas de repente, tudo parou. Tudo simplesmente parou. Tudo parou, porque ninguém entendeu o motivo, mas vemos que foi mais ou menos na mesma época em que a mensagem do selamento começou a ser compreendida e estudada por nossos pioneiros. Então Deus estava segurando os quatro ventos para permitir que seu povo fosse selado. Foi quando a mensagem de selamento começou e seu povo estava sendo selado a partir daquele momento. E é por isso que não vemos o cumprimento do último versículo de Daniel 11. Porque Deus, em sua misericórdia, está retendo os ventos da contenda para que os servos de Deus possam ser selados. E isso faz parte da mensagem do terceiro anjo. Portanto, se não entendermos que isso está falando da Turquia, estaremos perdendo parte da mensagem. Estamos perdendo parte do motivo pelo qual Deus está segurando os ventos da discórdia. Porque Ele o está retendo? Para que possamos ser selados. Selados com o selo do Deus vivo, que era a única mensagem que não tínhamos recebido, que era a verdade do sábado. A mensagem do sábado. Estávamos perdendo isso. E eu posso ver como Satanás está forçando guerras para que ninguém possa ser selado. E o que Jesus faz? Não se mexa. Não se mexa. Meu sangue, meu sangue, meu sangue. Meu povo não está pronto. Portanto, eles precisam ter um entendimento espiritual e intelectual antes que eu permita que essas coisas aconteçam. E ele o impediu. E é por isso que o movimento adventista, quando rejeitaram 1888, ele deteve a Turquia e as leis dominicais para que pudéssemos receber a mensagem e morrer para o ego. Assim podemos chegar a esse ponto em que o nosso caráter reflete Cristo e agora ele pode soltar os quatro ventos. Então, o sábado era a última doutrina necessária? Sim e não. Tínhamos mais vida, porque Jesus, como a plataforma foi levantada em 1840, 1844, Deus estava nos ensinando mais e mais verdades. Em 1848, acreditem ou não, o Espiritismo também começou a acontecer. Portanto, Satanás já estava contra-atacando. Ele estava atacando a mensagem de saúde. Ellen White teve sua primeira visão sobre saúde em 1848. Embora o livro Conselhos sobre Regime Alimentar tenha sido publicado em 1863, sua primeira visão estava ligada ao sábado. A obra médico-missionária, todas essas coisas estavam chegando. Portanto, Deus quer que tenhamos todas essas instituições, todas essas coisas juntas, para dar o alto clamor ao povo. Então, vamos ler. O pastor Tiago White, em uma carta não publicada que dá o seu relato dessa reunião, ele escreve: todos nós sentimos vontade de nos unir para pedir sabedoria a Deus sobre o ponto em disputa. Também o dever do irmão Bates ao escrever. Tivemos uma reunião extremamente poderosa. Ellen foi novamente tomada em visão. Ela então começou a escrever à luz do sábado, que era a verdade do selamento. Ela agora disse: surgiu do nascer do sol. Portanto, a ascensão, toda a verdade está se elevando de um ponto a outro ponto. Ela surgiu lá atrás em fraqueza, mas luz após luz brilhou sobre ela, até que a verdade do dia do Senhor se tornou clara, pesada e poderosa. Como o sol, quando nasce pela primeira vez, ele nasce frio, mas à medida que se eleva, ele se torna mais quente e poderoso. Assim, a luz e o poder aumentaram cada vez mais até que ele se tornou poderoso, santificando a alma. Mas, ao contrário do sol, nunca se porá.
A luz do dia do Senhor estará em seu máximo brilho quando os santos forem imortais. Ela se elevará mais e mais até que a imortalidade chega. Uau! Então, o ajuste final é quando nos tornamos imortais. Portanto, Deus está nos selando com essas mensagens que temos que nos apoderar e estar prontos para a sua vinda. E eu acho que é importante entendermos o que exatamente está acontecendo aqui. Toda doutrina que temos, portanto, está ligada a essa verdade do sábado. Se é o nascer do sol que conduz e sempre se eleva mais e mais e mais até que os santos sejam imortais, então todas essas doutrinas devem conduzir à verdade do sábado. Elas devem levar a isso. E é por isso que eu acredito que quando as pessoas perguntam sobre a questão oriental, onde isso se encaixa, porque Deus disse que precisamos guardar os mandamentos e a fé de Jesus. E o que é a fé de Jesus? Os testemunhos, o espírito de profecia. Portanto, se a questão oriental for encontrada nos testemunhos, se você rejeitar isso, rejeitará os testemunhos. Isso é sério. Você vai ser selado se rejeitar a fé de Jesus? Não. Portanto, temos que obter ambos, os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, ou seja, o espírito de profecia. E é isso que estava faltando em nosso movimento do Advento. Nós começamos com a verdade do sábado, a reforma de saúde, e gradualmente fomos subindo até onde? Do que estávamos precisando? Estávamos precisando da mensagem da justificação pela fé, que é a mensagem do terceiro anjo. Quando lemos em Apocalipse 14:12, no próximo slide, aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus. Nós lemos isso. E a fé em Jesus. O que estava faltando? A fé de Jesus. E Ellen White diz, vários me escreveram perguntando se a mensagem da justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo. E eu disse que é, em verdade, a mensagem do terceiro anjo. E se passarmos para o próximo slide, ela diz algo sobre o povo do Advento e sobre o que eles estavam fazendo. Nós somos ótimos em pregar a lei. Somos ótimos nisso. Mas veja o que ela está dizendo, porque algumas pessoas diziam, sabe, você está muito empolgada com essa mensagem de justificação pela fé. Seja um pouco mais moderada. Vamos ler o que ela tem a dizer. Vocês encontrarão aqueles que dirão, você está muito entusiasmado com o assunto. Você está sendo sincero demais. Você não deveria estar buscando a justiça de Cristo e dando tanta importância a isso. Você deveria pregar o quê? A lei. Como povo, pregamos a lei até ficarmos tão secos quanto as colinas de Gilboa, que não receberam orvalho nem chuva. Devemos pregar Cristo na lei, e haverá seiva e nutrição na pregação que será como alimento para o faminto rebanho de Deus. Não devemos confiar em nossos próprios méritos, mas nos méritos de Jesus de Nazaré. Então, não estão vendo? Isso é de grande importância. Que estejamos fazendo todas essas coisas, que estejamos ensinando todas essas coisas, que estejamos acreditando em todas essas doutrinas, porque então iremos adiante e teremos essa paixão, esse entusiasmo pela mensagem da justiça, pela fé. Não seremos como o que Louis Ware estava dizendo, essas pessoas estão rejeitando a mensagem da justiça pela fé. Seremos como os proponentes da justificação pela fé, pregando toda a verdade e nada além da verdade. Essa é a mensagem para o nosso tempo, o tempo em que estamos vivendo. E então, quando é que esse terceiro anjo vai dar o alto clamor? Vimos que o primeiro anjo estava clamando em alta voz. Então, eu vou fazer algumas perguntas e respostas. Felizmente para vocês, as respostas estão na tela.
Então, que profecia causou o alto clamor na mensagem do primeiro anjo? Qual foi ela? A profecia da sexta trombeta, a Turquia ficando sob o domínio das nações europeias. Então, qual profecia causará o alto clamor do terceiro anjo? A Turquia indo para Jerusalém, encontrada em Daniel 11:45, e o que é comumente chamado de terceiro ai. Então, algumas perguntas para pensar. A Turquia foi luz de Deus com relação à mensagem do primeiro e do segundo anjo? Então, a Turquia não é luz de Deus com relação à mensagem do terceiro anjo? Então, por que essa profecia não se cumpriu? Será que é porque a entendemos errado? Houve essa espera de 120 anos ou mais? É porque entendemos errado? Bem, não estamos pregando a terceira mensagem angélica, que é a justificação pela fé, que é o Evangelho. Há apenas uma coisa na Bíblia que a Bíblia afirma que traz o fim. E o que é isso? O Evangelho. Em Mateus 24:14, e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Temos que nos ocupar, pessoal. Temos que começar a fazer os negócios de Deus aqui. Temos que espalhar a luz. Temos que compartilhar essas verdades. Porque é disso que o mundo precisa, certo? Acreditamos que é disso que o mundo precisa, então devemos sair, deveríamos estar falando, deveríamos estar proclamando essas coisas. Porque, senão, o que somos então? Somos péssimos vigias. E fomos chamados para sermos verdadeiros atalaias. E também a luz que vem de trás. Porque quando vimos essa apresentação esta semana, se você não entende como começamos a estabelecer o dia 22 de outubro de 1840, e você prega apenas a justiça pela fé, eles dizem, seu movimento começou com um erro. Como assim justificação agora? Então você tem que passar por toda a experiência até a justificação pela fé e aceitar toda a doutrina, e você permanecerá nessa plataforma. Essa doutrina, a questão oriental, realmente é o nosso testemunho por trás disso. Isso foi meio que esquecido. Nós realmente não a conhecíamos. Eu tenho certeza de que todos vocês não sabiam disso. Mas por quê? Por que trazer isso de volta? Por que estamos tão empenhados em trazer isso de volta? E há algumas coisas que eu acho que podem lhe interessar. E acho que é parte da visão de Abacuque 2, versos 2 e 3. E o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler aquele que passa correndo, porque a visão é ainda para um tempo determinado, mas se apressa para o fim e não mentirá. Se tardar, espera-o. Portanto, estamos esperando pela lei dominical, esperando pela questão oriental, e sabemos por que ainda temos de esperar, porque não estamos fazendo o trabalho, não estamos pregando o Evangelho, e não estamos voltando ao alicerce. Porque certamente virá, e não tardará. Portanto, assim que voltarmos ao movimento, voltando a esse alicerce, voltando a essas coisas que deixamos para trás, ele virá e não mentirá. Lembrem de que em 2 Tessalonicenses 2, Deus disse que enviará uma forte ilusão e eles receberão uma mentira. E vimos que a profecia foi estabelecida. Portanto, se mudarmos a profecia, acreditaremos em uma mentira. Se estivermos mudando as coisas, seremos enganados. Portanto, você não receberá o selo se não estiver intelectualmente na verdade. É por isso que, assim como em Jeremias, precisamos ir às antigas veredas. Assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos e vede e perguntai pelas veredas antigas, onde está o bom caminho e andai por ele.
e achareis descanso. Estamos falando do dia do Senhor. Você quer encontrar descanso para a sua alma? Mas eles disseram, não andaremos por ele. Portanto, vocês não serão selados. A questão oriental ou o sábado, você não será selado porque quer vir com sua própria interpretação. E é por isso que trazemos de volta o que foi esquecido. Porque não é apenas a verdade bíblica, mas veja o que está acontecendo hoje, agora mesmo. E eu só quero reiterar o seguinte, por causa de Daniel 11, esse último verso, há um evento que vai acontecer e que temos o privilégio de informar aos outros. Vocês conseguem nos imaginar pregando essa mensagem e informando as pessoas sobre o que está por vir, e então isso acontece. O poder que isso dará a esse movimento para concluir a obra. Assim como Josiah Litch disse sobre o movimento do advento, a mesma coisa está prestes a acontecer. Mas você precisa ter fé para pregar isso. E Deus diz, como vimos na apresentação de Mackenzie, se você se envergonhar disso, eu me envergonharei de você. Então, ao olharmos para hoje o que está acontecendo no mundo, a mudança no equilíbrio de poder no Mar Negro, em contraste com o impasse na guerra da Ucrânia, as táticas da Ucrânia no Mar Negro causaram derrotas humilhantes à Rússia, com a Turquia emergindo como o quê? Uma importante potência marítima. A Turquia está subindo a escada. Vejam a data aqui, dia 14 de fevereiro de 2024. Estamos neste ano. Essas guerras que estão acontecendo, há uma razão por trás delas. Estou dizendo a vocês, o que está acontecendo no mundo agora faz muito mais sentido para mim. Eu não sou tão inteligente assim, mas a Bíblia é. A Bíblia nos capacita. E, como dissemos antes, olhamos para o pessoal militar da OTAN. Quem é o número 2 depois dos Estados Unidos? Há uma grande diferença, mas ainda assim, quem é o número 2? Turquia. Eles têm o maior número de militares dentre todos os países da OTAN. À frente da França, Reino Unido, Alemanha, todas essas grandes nações que consideramos quando pensamos na OTAN. A Turquia está em primeiro lugar quando se trata de pessoal militar. E também, não sei se vocês sabiam, mas na guerra entre a Ucrânia e a Rússia, a razão pela qual a Ucrânia ainda consegue resistir à Rússia, uma das razões, pelo menos, foi por causa dos drones fabricados pela Turquia, que eles estão usando para destruir o equipamento da Rússia. Portanto, a Turquia está crescendo. Podemos dizer que muitas das coisas que eles fabricam para a guerra, instrumentos de guerra, estão sendo usadas atualmente em todo o mundo e eles estão aumentando. Portanto, não podemos considerar isso levianamente. Isso meio que mostra onde estamos no tempo agora. E nós vemos a questão oriental acontecendo agora. Sim. Então, vejamos esse artigo em 2016. Turquia, a questão oriental está de volta. A notícia está nos dizendo o que Ellen White declarou sobre a questão oriental. Ela está de volta. Erdogan da Turquia ameaça invadir onde? Israel sobre a guerra em Gaza, enquanto a tensão regional cresce. Então, quando começarmos a ler os pioneiros novamente e começarmos a ver isso, ficaremos tipo, uau, isso está prestes a acontecer. E em que ano foi isso mesmo? Esse ano, 29 de julho de 2024. Isso foi no mês passado. No mês passado. A profecia está se cumprindo diante dos nossos olhos agora mesmo. E é por isso que sentimos a urgência de lhes dizer, irmãos e irmãs, porque a história, a profecia, está se cumprindo. Mas será que vamos nos ocupar com a pregação das 3 mensagens angélicas?
Vamos à igreja? Vamos sair e contar para as pessoas? Sim. Bem, se você puder, por favor, ajoelhe-se comigo. Ajoelhem-se comigo em oração para que possamos pedir a Deus que nos ajude com o que precisamos fazer para que muitas pessoas possam ser salvas. Oh Pai Celestial, obrigado. Obrigado por essa mensagem. Obrigado por Tua Palavra, por Tua Bíblia. Obrigado pelos pioneiros, por Ellen White. Obrigado por nos dar um alicerce no qual podemos confiar e no qual podemos nos apoiar, para que saibamos que o Senhor está nos guiando. Que o Senhor está nos guiando de volta ao céu. Está nos guiando de volta para Ti, Senhor. Mas agora eu peço que o Senhor esteja conosco agora. Envia o Teu Espírito Santo, imprima-o em nós para que possamos nos movimentar e estar ocupados. Vamos divulgar as mensagens que o Senhor nos deu. A primeira, a segunda e a terceira mensagem angélica em sua totalidade, Senhor. Senhor, queremos que o Senhor venha logo, não é? Queremos que o Senhor venha logo. Então, Senhor, prepara-nos, prepara as pessoas, prepara a noiva, adornada e pronta para a sua vinda. Senhor, eu peço que o Senhor esteja com cada um de nós, aqueles que estão presentes aqui, os que estão assistindo online. Senhor, faça de nós um movimento mais uma vez. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém.